Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos ao nosso canal da TV Araxá Educa. Eu sou a professora Luciene e estamos aqui para mais um encontro. No encontro de hoje, vocês vão precisar de muita concentração e animação. Preparados? Então vamos lá! Pois, no encontro de hoje, vamos falar sobre textos injuntivos ou instrucionais. Vocês conhecem? Vocês já leram algum texto instrucional? Tenho certeza que sim. Vamos ver alguns exemplos dos textos instrucionais no nosso encontro de hoje. Mas o que é um texto injuntivo? Um texto instrucional? O texto injuntivo ou instrucional é um tipo de texto destinado a oferecer instruções e recomendações aos seus leitores. O texto instrucional tem como objetivo ensinar, explicar, transmitir, comunicar ou informar. Um exemplo bem claro de um texto instrucional são as bulas de remédio. Isso mesmo! Vocês já leram alguma bula? Ou já viram algum adulto ler? Isso mesmo! Aquele papelzinho que vem dentro da caixa de remédio. Com letras bem pequenas, vocês sabem qual é a funcionalidade daquele papelzinho? É de instruir. Ele tem a intenção de fornecer ao paciente o máximo de informações possíveis sobre o medicamento. Ele fala os benefícios, para que serve, o que vai sarar, quais são os cuidados que precisa ter com aquele medicamento. A bula é um tipo de texto injuntivo ou instrucional. Outro texto bem comum que eu tenho certeza que vocês têm na casa de vocês é o manual de instrução. Isso mesmo, quando você compra um eletrodoméstico ou um aparelho de celular novo, vocês já perceberam que dentro da caixinha do produto vem um manual de instrução? O manual de instrução ou manual de instruções é um gênero textual do tipo injuntivo, que tem a função de apresentar, principalmente de ensinar, operar, armazenar e conservar um equipamento, né? Então, o manual de instrução te orienta. Qual é o botão que liga? Qual é a tomada de fones de ouvido, receptor? E você vai conseguir montar uma cadeira, montar algo, ou operar, né? Manusear um produto que você comprou, é só ler o manual de instrução. Por quê? Porque o manual de instrução ele vai te orientar como usar aquilo, de um jeito que não estrague, não é verdade? Assim como as regras de jogos. Isso mesmo, comprou um joguinho bacana. Nossa, mas eu não sei como jogar, não tem ninguém para me ensinar. Lá dentro da caixa do jogo, né, ou no verso da caixa, sempre vai ter o manual de instrução. O manual de instruções serve também para apresentar regras de jogo. Por se tratar de um texto utilitário, a redação é econômica, com vocabulário bem simples. Depende da faixa etária, né? Se o jogo é para criança de 5 anos, o manual de instrução vai estar de forma bem simples para que uma criança de 5 anos consiga entender as orientações do jogo. É muito legal, não é mesmo? Olha como o texto instrucional é usado no nosso dia a dia e como esse tipo de texto nos ajuda, né? Nós, como leitores, nós conseguimos fazer tudo devido à orientação de um texto instrucional. Vocês já perceberam também, principalmente quando vocês vão ao banheiro público, sempre tem um cartaz assim? Nem sempre esses cartazes têm textos, né? Tem palavras para você ler. Tem apenas as imagens orientando como se deve lavar as mãos corretamente.
Esse tipo de texto, mesmo não tendo palavras ou com palavras simples, né, pequenas, ele está te orientando. Como que você lava as mãos, ensaboe, enxague, use apenas 2 folhas de toalha de papel. Se está te orientando, se está te ensinando, nós também consideramos como um tipo de texto instrucional. Isso mesmo, o manual de instruções é um gênero textual do tipo injuntivo que tem a função de apresentar, de ensinar, de operar, de conservar. Então, esses cartazes também são tipos de texto instrucional. Vocês já receberam um folheto explicativo? Né? Principalmente em épocas de pandemia, de dengue, do Covid, eu já recebi alguns folhetos. E nesses folhetos tem todas as informações, os sintomas das doenças, os causadores e como prevenir para não ficar doente. Se esse tipo de cartaz, esse tipo de folheto está te orientando, está te explicando, ele tem a função de te instruir. Então, é um tipo de texto instrucional. O termo folheto se refere aos objetos impressos que têm por finalidade dar informação a quem? Ao público, a nós, leitores. Assim como os guias, né, e os mapas. Isso mesmo! Quando você vai lá no GPS do seu celular e precisa chegar a um determinado local, isso também é um tipo de texto instrucional. Por quê, professora? Porque está te instruindo, está te ensinando, está te orientando. Então, nós chamamos de texto injuntivo ou texto instrucional. A palavra é difícil, mas é muito fácil de entender, não é mesmo? Mas por que os guias e os mapas são texto instrucionais? Porque eles são excelentes para eventos de trilha, né? E agências de viagem. Serve para instruir, direcionar e indicar. Eles podem ser impressos ou não, né? Hoje, na era da tecnologia, nós conseguimos acessar um mapa, um guia, ou até mesmo pelo GPS, através de aparelhos eletrônicos, né? Bom, vocês conhecem o Estatuto? O Estatuto da Criança e do Adolescente? Isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou qualquer estatuto, o estatuto da sua escola, o estatuto de algum lugar que você frequenta, os estatutos também são tipos de texto instrucional. Por quê? Porque é um conjunto de normas jurídicas cuja característica comum é estabelecer regras de organização ou de um funcionamento de uma sociedade, não é mesmo? Em todos os ambientes que nós frequentamos, principalmente os ambientes públicos, sempre temos normas, combinados a serem seguidos. Na escola de vocês também é assim? Tem alguns combinados que vocês precisam seguir? Aqueles combinados, assim como um estatuto, também são um tipo de texto instrucional, porque está te orientando, ó, fazer fila, não jogar lixo no chão, cuidar do patrimônio, respeitar os colegas. Então, se está te orientando, se está te ensinando, também consideramos como texto instrucional. Como falei com vocês, todas as leis, as regras, as normas, elas precisam ser seguidas. Para não ter bagunça, né? Eu não posso fazer o que eu quero. Não posso chegar aqui no estúdio, quebrar a TV, dar um chute nas paredes. Existem combinados para que todos vivam bem em uma sociedade, né? Nós seguimos regras, seguimos leis, seguimos normas. Desde criancinha, né? Existem os combinados. E eles também são textos instrucionais, porque estão te orientando. Nada mais é do que regras a serem seguidas por determinada sociedade. Sendo assim, se pode positivar e regular o que pode e o que não pode fazer.
não é mesmo? Outro tipo de texto instrucional ou injuntivo, que é a mesma coisa, são as brincadeiras dirigidas. Isso mesmo! Sabe quando vocês vão brincar no pátio da escola e a professora faz aquelas brincadeiras de roda? Coloque a mão na cabeça, mãozinha para baixo, dá uma rodadinha. Se a brincadeira é dirigida, se tem alguém te explicando, te orientando ou determinando o que você tem que fazer, esse tipo de brincadeira também é um tipo de texto instrucional. Isso mesmo. Às vezes você não sabe a brincadeira, pega o livro, lê lá, tenho que fazer isso, jogar a bola para cima. Então tá te orientando, não está? Então é um texto instrucional. Essa é uma forma de brincar no qual as atividades das crianças são direcionadas geralmente por um adulto experiente, permitindo que as crianças sejam conduzidas ao objetivo da aprendizagem. Já brincaram de corda? Senhores e senhoras, põe a mão no chão. Senhores e senhoras, pule de um pé só. Esse tipo de brincadeira, a brincadeira está te ensinando e te orientando o tempo todo. Então, se você colocou lá no papel, leu as orientações, é um tipo de texto instrucional. Os textos instrucionais são textos que têm a função de ensinar ao leitor a preparar uma comida, um alimento. Vocês sabem de qual tipo de texto que eu estou falando? Isso mesmo! Como preparar doces, como preparar tortas, como preparar sopas e muitas outras gostosuras. Eu sou péssima na cozinha, péssima. Não consigo fazer nenhum macarrão sem ler um tipo de texto instrucional. Vocês sabem de qual texto que eu estou falando? Das receitas. Eu sempre preciso de ler uma receita, seja uma receita da minha mãe, da minha avó, da minha madrinha, ou até mesmo lá da internet, né? Que a gente busca no buscador. Mas eu preciso de uma orientação, porque eu deixo tudo queimar. Vocês sabiam que a receita é um tipo de texto instrucional? Sim! Mas quais são os elementos de uma receita? Bom, para fazer uma receita, nós precisamos dar um título, né? Um nome a essa receita, senão vira bagunça. Depois, eu preciso de quê? Eu preciso saber quais são os ingredientes que eu vou usar na receita. Eu tenho que fazer uma lista dos produtos e as quantidades que eu vou usar. Por fim, o modo de preparo, ou seja, o passo a passo, como fazer essa receita, qual é o tempo que eu vou gastar para preparar essa receita e qual será o rendimento? Será que vai me atender? Quantas pessoas eu vou receber na minha residência? Então, a receita ajuda, né? Lá você tem todas essas colocações, então fica mais fácil de entender. Por isso, nós chamamos de um tipo de texto instrucional. Bom, pessoal, eu gostaria de convidar vocês e convidar um personagem para juntos contarmos e prepararmos uma receita. A receita que nós vamos preparar juntinhos é sopa de pedras. Isso mesmo. Existe uma história criada por Pedro Malazarte que se chama A Sopa de Pedras, mas a história de hoje será adaptada por mim, Luciene. Vamos lá? Há muitos e muitos anos atrás, havia uma senhora que morava sozinha em uma floresta bem afastada da cidade. Era uma senhora muito ranzinza, triste, às vezes até grossa. Ela não gostava de conversar com ninguém. Ela era muito séria, muito na dela, muito sistemática. Ela não dividia as suas emoções, os seus pensamentos. Ela não falava com ninguém.
Mas havia um garoto muito esperto que se chamava João. Isso! E o João recebeu um desafio dos seus amigos. Ele teria que ir lá na casa dessa senhora e conseguir vários ingredientes para preparar uma sopa deliciosa. Mas como ele haveria de conseguir isso? Se ela não falava com ninguém, ela não ia dar nada para ele, será? Foi assim que João teve uma ideia brilhante. Ele chegou com a sua panelinha próximo à casinha dela, lá na floresta. Ligou o fogo, pegou uma colher de madeira e começou a cozinhar. Mas na panela dele não tinha nada, só tinha água. João também era uma criança muito pobre. E ele não tinha nada para preparar, mas ele tinha um desafio, que era desafiar a senhorinha para conseguir algo. Então João ficou lá e misturava, até que aquela cena chamou a atenção da senhorinha. Não era uma bruxa, era apenas uma senhora muito triste. E ela chegou próximo ao João, mas como eu falei com vocês, ela era muito séria. E ela ficou observando, não tinha nada, só tinha água. O que aquele menino estava fazendo? E ele também não falou nada. Foi então que João pegou 8 pedras, isso mesmo, pedras, e colocou dentro da panela. Ele colocou as pedras e continuou misturando. Foi assim que João provocou a curiosidade da velhinha. Ela perguntou: "O que você está fazendo?" E ele falou: "Ué, a senhora não conhece? É uma sopa de pedras." A velhinha retrucou: "Sopa de pedras? Eu nunca vi falar nisso. Quem vai querer comer uma sopa de pedras?" Então, João disse para a velhinha: "Pois é, a sopa ficaria uma delícia, mas eu não trouxe tempero. Eu preciso de tempero. Será que a senhora pode me arrumar um pouquinho de tempero para minha sopa ficar uma delícia?" A velha pensou, correu até a casa dela e pegou alguns temperos que ela tinha lá na casa dela, pois a dona velhinha era muito curiosa. Ela pegou alho, pegou cebola e entregou para o João. João ficou feliz, a sopa dele já estava temperada e ele continuou. E a velhinha ficou intrigada com a situação, pois lá na panela só havia pedra, água e tempero. Foi assim que ela perguntou: "Mas menino, o que tem nessa sopa de tão especial?" João, muito sério e muito esperto, disse: "Minha sopa poderia ficar mais agradável se houvesse batatas. A senhora pode me arrumar 3 batatas?" A velha foi até a sua casinha e trouxe as batatinhas. A velhinha entregou para ele e falou: "Pronto, João, pode pegar, você pode usar. Estou curiosa para saber como vai ficar a sua sopa." João, então, deu uma risadinha e colocou as batatinhas na sua sopa. E continuou a mexer. Foi então que a velhinha, muito curiosa, falou: "Menino, que demora! Essa sopa de pedras fica pronta ou não?" João então falou: "A única coisa que está faltando aqui, acho que uma cenoura. A senhora poderia me arrumar uma cenoura?" A velhinha, então, trouxe a cenoura. João picou, descascou, lavou e colocou a cenoura ali dentro da sua panela. E continuou a mexer. Então, João pediu também macarrão e pediu também um tomate. A velha ficou meio assustada, né? Mas, como a velha era muito curiosa, ela resolveu ceder. Trouxe o macarrão, trouxe o tomate e João continuou a mexer durante uns 30 minutos.
Até que aquele cheiro maravilhoso de sopa de pedras ficou pronto. Estava perfeito o cheiro. Consigo sentir daqui. Então a velha falou: e aí, menino, essa sopa vai ficar pronta ou não? Vai sim. E ela ficou pensando como seria uma sopa de pedras. Mas João, que bobo não é, retirou as pedras da panela. Isso mesmo, ele tirou e serviu para a senhorinha um prato de sopa. Tinha macarrão, cenoura, batata, tomate e muito temperada. A velhinha falou: mas é uma sopa comum. Ele falou: não, é uma sopa de pedras, mas a senhora vai comer pedra? Eu não vou. E foi embora. Vocês gostaram da história? João foi muito esperto, não foi? Ele conseguiu pegar da velhinha vários ingredientes e fez um caldeirão de sopas. João foi muito astuto. E a velhinha ficou sem saber o que fazer, mas ela cedeu às instruções do João, ela fez tudo o que ele pediu. E será que ela fez um amigo? Acredito que sim, né? Ela até comeu a sopa do João. Vocês gostaram da história? Perceberam quanto João foi inteligente e astuto? Ele conseguiu pegar com a senhorinha todos os ingredientes necessários para realizar uma deliciosa sopa. Bom, então vamos lá. Vamos montar um texto instrucional. Receita. E qual seria o título da nossa receita? A sopa de pedras. Bom, os ingredientes que eles usaram para preparar a receita sopa de pedras foram 8 pedras, 500 gramas de macarrão, uma cenoura, um tomate, 3 batatas e tempero. Então, nós temos o título da receita, os ingredientes e agora vamos fazer o modo de fazer. Então, uma receita ela é dividida em título, ingredientes, modo de fazer. Leve a panela ao fogo. Lave bem as pedras e coloque-as dentro da panela. Encha a panela com água e deixe as pedras ferverem. Pique a cenoura, o tomate e as batatas e acrescente-as na panela. Coloque o macarrão na panela. Retire as pedras com cuidado. Tempere a gosto. Cozinhe tudo durante 20 minutos. Lembrando que aqui nós temos uma receita fictícia. Não vão fazer sopa de pedra na casa de vocês não, hein? Vai quebrar os dentinhos e vai ficar banguela. Isso não é legal, é apenas uma história. Mas vocês podem seguir várias receitas. Pergunta para a mamãe, para o papai, para o vovô, para a titia. Busca na internet, procura um livro. Isso, nas bibliotecas também tem livros de receita. E vocês vão poder preparar deliciosas receitas com a ajuda dos pais ou de um adulto quando precisar fazer a receita no fogo, porque é muito perigoso, hein, pessoal? Bom, o rendimento da sopa de pedras da nossa história foi 2 porções. Ok? Bom, pessoal, então vamos lá, retomando ao tema proposto da nossa aula. Para que serve um texto injuntivo ou um texto instrucional? Vamos lá? Vamos ler comigo? O texto serve para ensinar, explicar, transmitir, comunicar ou informar. E é isso aí, pessoal! Espero que tenham gostado da nossa aula, da nossa história. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até lá!